Graça e paz, meus amados. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a este culto. Que Deus abençoe a todos e que seja uma bênção esse nosso tempo. O meu desejo é que Deus seja glorificado, o nome de Jesus seja exaltado e todos vocês que estão nos vendo sejam grandemente beneficiados, edificados por esse tempo. Vamos louvar ao Senhor. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Mais uma vez, sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Glória a Deus. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus,
poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, e alma anseia por ti, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, e alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, e alma anseia por ti, poderoso Deus. Glória ao Senhor nas alturas, para Ele ser sempre louvado e glorificado pelo seu povo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo,
Deus, aleluia. Deixa eu encostar aqui a viola. Pronto. E agora, queridos, eu quero ministrar a palavra de Deus. Antes, porém, eu quero orar pela sua vida, orar por todos aqueles que têm estado conosco, aqueles que têm estado firmes em nossa companhia, dando-nos o apoio no ministério, porque sozinhos nós não podemos cumprir o ministério que recebemos do Senhor. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês e em especial agora eu quero orar por todos os que têm ofertado, que têm mesmo nesse tempo em que nós permanecemos sem os cultos presenciais, trouxeram suas ofertas, entregaram à casa do Senhor essas ofertas. Eu quero abençoar sua vida e também em seguida quero orar pelas nossas crianças e depois nós vamos para a reflexão da palavra. Pai querido, eu estou imensamente grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por todas as maravilhas que o Senhor tem derramado sobre nós, por todo o teu amor para conosco. Eu te agradeço imensamente, ó Deus amado, pela vida de todos os teus filhos que têm sido fiéis nos dízimos e nas ofertas, nesta prática bíblica, autêntica da tua palavra. Senhor, eu peço que o Senhor os abençoe ricamente, que haja nos seus lares prosperidade, nos seus negócios, que eles sejam prósperos, ó Pai, que não lhes falte o pão, que a sua geladeira, a sua despensa estejam sempre cheias, não somente para si, mas para contribuir, para dar também a outras pessoas, em nome de Jesus. Abençoa ricamente os teus filhos, ó Deus. E essas ofertas e dízimos que eles têm trazido, nós consagramos para o único propósito de realizar a tua obra, em nome de Jesus. Oro pelas nossas crianças, mantenha o seu coração firmado no Senhor, mantenha a sua mente voltada para o Senhor, ó Pai. Que a semente da tua palavra que foi semeada em seus corações possa germinar e dar muitos frutos para a tua glória, a fim de que o teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Guarda e protege as nossas crianças, ó Deus. Pai, vem nos ajudar na reflexão da tua palavra, que seja um tempo maravilhoso, um tempo em que haja edificação, em que os teus filhos sejam beneficiados, sejam restaurados, curados e desafiados a crer mais na tua palavra, a crer mais no nome de Jesus. E, Pai amado, eu peço que o Senhor abra-nos os olhos para que nós possamos enxergar a verdade como ela é, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos. Eu espero que vocês sejam ricamente abençoados por esta reflexão. Vamos trabalhar com um texto que está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6. O texto diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Coisa maravilhosa, né, queridos? Eu vou repetir esse texto. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Queridos, a questão da fé é muito importante para nós, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Quem são os justos? Aqueles que Jesus justificou pelo seu sangue, aqueles que foram purificados, justificados e perdoados e redimidos pelo sangue de Cristo. Esses são justos. E essa justiça que nós adquirimos, que nos foi atribuídas por Deus, que nos foi atribuída pelo Senhor, essa justiça, ela não é baseada nas obras da lei, ela não é baseada naquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, enfim, né? Ela é baseada no que Cristo fez, no sacrifício, o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário, né? Ele nos substituiu ali, porque quem deveria passar por aquela morte horrenda, por aquela morte terrível, seríamos nós, eu e você e todos quantos, né,
todos os seres humanos, porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há uma versão que diz e carecem da glória de Deus. Carecem porque estão longe dela. Então, todos, lá em Salmo 14, também no Salmo 53, ele diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, de acordo com a lei, ninguém pode ser salvo, ninguém pode ser justificado, ninguém pode ter os seus pecados perdoados pela lei, por obras da lei, ou seja, por aquilo que o homem faz, e sim somente mediante o sangue do Cordeiro. Então, o justo é você e eu e todos quantos receberam a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e creem que estão salvos pela graça de Deus. Não é um ato de merecimento da nossa parte, né? Ele não salvou por méritos humanos, ele não salvou porque éramos pobres, porque estávamos perdidos. Então a perdição fez Deus nos salvar. Ele foi movido pela perdição do homem, ele foi movido pela pobreza do homem, ele foi movido pela ignorância do homem. Não, ele foi movido pela graça dele. Ele olhou para a humanidade e ele simplesmente decidiu ser gracioso, decidiu abençoar esse homem, decidiu salvar esse homem, a graça dele. Agora, claro que o amor de Deus está envolvido aí, mas você entende? Não foi simplesmente porque ele está perdido eu vou salvá-lo, porque ele é pobre eu vou salvá-lo. Não, né? Se a pobreza salvasse alguém, então muita gente que está na pobreza já estariam salvos, né? Se o fato de alguém estar perdido salvasse alguém, então todos seriam salvos, porque todos se perderam. Mas é graça de Deus. Então, queridos, quando a gente vem para Jesus, nós encontramos esse desafio: o meu justo viverá pela fé. Esse texto inicialmente ele está em Abacuque capítulo 2, verso 4, e depois nós encontramos 3 vezes no Novo Testamento, em Romanos, em Gálatas e em Hebreus. Os escritores repetem então esta afirmação, mostrando que é pela fé que nós vamos viver. E aí esse viver significa não somente, né, o que já é maravilhoso, que é a vida eterna, mas também significa um bem-estar aqui nesta vida, né? Um viver bem aqui neste mundo que nós estamos ainda. E a pergunta, eu sei que pode estar no seu coração e muitas vezes pode causar algum tipo de dúvida, é o seguinte: como que eu posso crer? Em primeiro lugar, é importante você saber que Deus escolheu o meio mais fácil para que você pudesse ser salvo, que foi por meio da fé, como está escrito lá em Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, ele mesmo, o próprio Deus, que disse que nós seríamos salvos pela fé, pela graça, né, mediante a fé, então esse mesmo Deus nos deu fé, conforme Romanos 12, 3, ele deu a medida de fé que eu precisava e que você precisava. Isso já está dentro de nós. Agora a questão é, como eu coloco em prática? É possível eu ter fé? É possível eu desenvolver a fé? É possível eu exercitar a minha fé, esta medida que Deus me deu, só pelo fato de eu querer fazer isto? Ou eu dependo de algum sentimento, ou eu tenho que ficar esperando em Deus até que chegue um dia que Deus olhe para a gente e fale, tudo bem, eu vou exercitar a fé dele, eu vou desenvolver a fé dele dentro dele. Será que é assim? Ou nós podemos acreditar simplesmente por uma decisão? Eu decido que vou crer e exercer então a minha fé. Eu quero dizer para você que é exatamente esta última afirmação minha que é verdadeira. Nós podemos acreditar pelo fato de nós querermos acreditar. Não é um sentimento, a fé não é um sentimento que eu tenho que esperar até que ele venha, até que ele surja, né? Não,
A fé está dentro de você, está dentro de mim. Deus já nos deu esta fé como um dom. A fé é um dom e Ele já deu a você e já deu a mim. Agora, existem algumas coisas que eu preciso fazer e que está totalmente no meu alcance. Deus não requereu de mim nada que estivesse fora do meu alcance. Deus não exigiu que eu fizesse alguma coisa que estivesse longe do meu alcance, né? Como Deus poderia nos salvar, nos dando um meio que eu não consigo alcançar pela minha vontade de querer alcançar. Então ele não nos deu, ele não fez isto. Na verdade, ele nos deu um meio que eu posso alcançar por eu querer alcançar. Então a minha pergunta para você e para mim também, fica aqui para mim também, eu quero isto, eu quero ter essa vida de fé, eu quero exercer a minha fé, eu quero crescer na fé, eu quero alcançar as promessas de Deus pela fé. Então a pergunta é essa: eu quero, porque no momento que eu desejo isto, que eu decido isto, então eu tenho condição de crer, eu tenho condição de realmente alcançar as promessas de Deus pela fé. Uma das coisas, queridos, que eu tenho entendido e tenho batido nessa tecla nas minhas ministrações é com relação à nossa linguagem, né? Nós temos muitas vezes uma linguagem que contraria aquilo que nós cremos, né? Nós dizemos que cremos no nosso coração, mas a nossa boca fala o contrário. Então, por exemplo, digamos que você esteja enfrentando um período de enfermidade na sua vida. O que você quer? Você quer ser curado dessa enfermidade. É por isso que você toma remédio, né? É por isso que você vai ao médico. Porque você não quer isso. No seu coração você quer se livrar dessa enfermidade. Você quer ficar curado, saudável. Então você vai ao médico, você toma remédio, você pergunta para alguém: olha, você sabe de alguma coisa que eu posso tomar, por exemplo, um chá ou alguma coisa que vai facilitar? Você vai procurar esses meios. Lógico, são meios lícitos, né? Você não vai atrás de meios ilícitos para sua cura, mas pelo menos isto você vai fazer uma dieta, vai fazer você vai ter um controle, né, sobre as coisas que você come ou a quantidade, né? Porque às vezes existem coisas que estão contribuindo, coisas que comemos, que ingerimos, que estão contribuindo para a continuidade dessa enfermidade, né? E aí você diz: eu vou deixar de comer determinadas coisas porque tá fazendo com que essa enfermidade fique mais forte, que ela permaneça em mim. Eu não quero essa enfermidade, eu quero me ver livre dela. Então estas coisas nós fazemos porque no coração a gente crê que a gente quer ficar livre dessa enfermidade. Mas a boca, com a nossa boca, com os nossos lábios, com a nossa língua, com a nossa voz, nós temos continuamente declarado palavras negativas, como por exemplo: estou tão enfermo, essa enfermidade não sai, eu já tentei de tudo, já fiz de tudo, já fui no médico, já fui no outro e não tem solução. Então com a nossa própria boca nós declaramos que não tem solução. Então, meu querido, não vai adiantar ir ao médico, não vai adiantar tomar remédio, não vai adiantar fazer uma dieta, porque com a própria boca nós estamos declarando que não tem solução, que não tem jeito, não é? Então é preciso tomarmos muito cuidado com as nossas palavras. A Bíblia diz que a boca do ímpio, lá em Provérbios, a boca do ímpio é uma ruína iminente. A boca do ímpio é uma ruína iminente. Por quê? Porque ele fala tantas coisas negativas, tantas maldições saem dos seus lábios, que a qualquer momento ele vai cair em total ruína. E Deus não quer isso para os seus filhos, Deus não quer isso para você, Deus não quer isso para mim. Então, meu amado, para início de conversa, você precisa arrumar o seu vocabulário, você precisa aprender a linguagem bíblica, você precisa aprender a linguagem da fé. A fé tem uma linguagem, a fé tem um modo de falar, então você precisa aprender esse modo de falar para que você possa obter a vitória, aquilo que você espera em Deus. Existem milhares de promessas na Bíblia. Em todas as áreas da sua vida você vai encontrar promessas
que te garante que Deus quer te abençoar naquela área, na área financeira, na vida matrimonial, na vida familiar, nos negócios, na saúde, no bem-estar, no sentido espiritual, no bem-estar no sentido emocional. Ele quer paz para a sua alma, Ele quer que você tenha uma mente tranquila, que esteja em plena paz. Ele tem tantas promessas, e se Deus fez essas promessas é porque Ele quer cumprir na sua vida e na minha vida. Mas com a minha boca eu impeço o agir de Deus, porque com a minha boca eu estou confessando o negativo, estou confessando que nada dá certo para mim, que não tem jeito mesmo. Você já viu aquela pessoa que está sempre orando por alguém, pela conversão dessa pessoa? Seja um ente querido, seja um amigo, um conhecido, tal. E essa pessoa está sempre orando. Mas quando você conversa com essa pessoa, sai da boca dela o seguinte, da boca dela, né? Desculpa aqui o cadela. Sai de sua boca o seguinte: ele tem um coração muito duro, ele não quer saber de Jesus, já convidei tantas vezes, ele não quer saber de igreja. Olha quantas afirmações negativas eu estou dizendo. Então nesse momento eu estou interrompendo o agir de Deus, eu estou interrompendo o agir da minha fé nas promessas de Deus. Então você precisa vigiar. O problema maior dos seres humanos em relação à fé tem sido o vocabulário negativo, cheio de maldição, o palavreado cheio de maldição, de coisas negativas, de derrotas. E a gente tem proferido isso em relação ao nosso lar, em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos negócios. Então você precisa consertar isso. Quando você consertar isso, você já vai estar dando um grande primeiro passo, um passo muito grande aí em direção ao dinamismo da sua fé, à operação da fé que já está com você. O seu problema não é fé. Uma vez os discípulos pediram fé para Jesus, você pode ver isso lá em Lucas capítulo 17, você pode ver ali no início, Deus está falando sobre perdão, Jesus está ensinando sobre o perdão, e ele diz assim: se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia e se arrepender e vier te pedir perdão, perdoa. Quando Jesus disse isso, aí o que os discípulos disseram para Jesus? Aumenta-nos a fé. Pelo menos eles sabiam que precisavam de fé para perdoar, né? E Deus já te deu fé, por isso que Ele pede para você perdoar, por isso que Ele pede não, por isso que Ele ordena para você perdoar, porque Ele sabe que você pode perdoar. Mas o que a gente fala sempre? Eu não consigo perdoar tal pessoa, eu não consigo liberar o perdão, ela me magoou demais, então é difícil. Você entende? Por que nós falamos isso? Por que nós não falamos o que a Bíblia diz? Por que nós não usamos a linguagem bíblica ao invés de usar a nossa linguagem mundana, a linguagem que nós aprendemos no mundo, os vícios da nossa linguagem, não é? Não estou falando de língua portuguesa, não. Estou falando de hábitos de linguagem que nós temos, são totalmente negativos. E por que não falar a linguagem bíblica? Deus disse: perdoa. O que eu tenho que confessar? Vou perdoar. Eu tenho que falar o mesmo que a palavra diz. Se a palavra diz: você deve perdoar o seu irmão, não importa quantas vezes ele peque contra você, eu tenho que confessar isso. Eu não posso confessar o contrário. E você precisa acreditar na palavra de Deus, porque nós vamos viver a vida inteira aqui sem praticar a palavra, só vivendo do nosso jeito, do jeito que a gente aprendeu nesse mundo. Você quer ser governado pelo mundo ou pela palavra de Deus? Você quer ser governado pelo espírito do mundo, que é Satanás, ou pelo espírito de Deus, que inspirou a Bíblia e todas as promessas que nela estão? Você quer ser dirigido pela sua mente carnal ou pela mente de Cristo que está em você, porque você se tornou uma nova criatura, não é? Lembra de 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Então tem que abandonar essa linguagem velha, essa linguagem ridícula de falar: eu estou doente, eu não aguento mais, eu estou cansado disso, meu filho não tem jeito, meu filho está perdido. Para, gente queridas, gente querida, vamos parar com essa linguagem. Eu só quero ajudar você, meu querido.
Eu só quero ajudar você a acreditar na palavra de Deus. E isto é uma coisa que você pode fazer. É difícil? É difícil porque nós já acostumamos com essa linguagem. Mas no momento que você disser, não, eu vou mudar a minha linguagem, meu modo de falar. Eu não vou mais confessar doença, eu não vou mais confessar miséria, eu não vou mais confessar maldições. Eu vou confessar somente aquilo que a Bíblia diz. Aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, aquilo que a Bíblia diz que eu sou, a Bíblia diz aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Sabe que muitas pessoas confessam que são fracas, eu sou muito fraca, eu sou covarde para isso, eu não tenho forças para isso, eu não aguento mais, eu já estou muito velho para isso. Queridos, use a linguagem bíblica. A linguagem diz que você se renova a cada manhã, que você é como a águia, que Deus renova as suas forças. Eu vou até citar o texto como ele é mesmo, Isaías capítulo 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então o Senhor nos renova. Por que eu vou dizer que eu já estou velho e acabado? Não posso dizer isso porque a Bíblia não diz isto. A Bíblia diz que Ele renova as nossas forças como a força da águia, né? Como a águia se renova, assim Deus nos renova também. Como você diz, eu estou só, ninguém se importa comigo. Quando Deus diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, queridos, tudo que nós precisamos é isto. Tudo que nós precisamos é falar a linguagem bíblica, que é a linguagem da fé. Tá? E eu quero voltar ainda para Lucas capítulo 17, que eu estava falando sobre o perdão. E quando os discípulos dizem para Jesus, aumenta-nos a fé, porque eles entenderam que eles precisavam de fé para perdoar. Já era um bom passo, né? Mas Jesus não disse assim, tá bom, eu vou aumentar a fé de vocês. Não, sabe o que ele disse? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, ergue-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Interessante isso, né? Então as coisas nos obedecem. Então se você, por exemplo, não consegue perdoar uma pessoa, ao invés de você ficar falando sempre, eu não consigo perdoar tal pessoa, ela me feriu demais, tal. Não fale mais isso. Isso não é a linguagem da fé. Porque se você falar isso, além de você estar usando a linguagem do mundo, a linguagem de Satanás, você ainda está meio que dizendo, Senhor, eu não acredito no que o Senhor falou, que eu tenho que perdoar. Eu não acredito nisso. O Senhor está pedindo para mim uma coisa que eu não posso fazer. Então, queridos, isso é sério. Você tem que louvar a Deus porque Ele disse que você deve perdoar, então é porque você pode perdoar. Ele te deu fé para isso. E aí Ele vai dizer para os discípulos, Ele não disse para os discípulos, eu vou aumentar a fé de vocês. Ele disse, vocês já têm fé suficiente para isso. Fé como um grão de mostarda aqui não tem a ver com o tamanho da semente, tem a ver mesmo com o que uma semente pode fazer, né? A semente, ela tem um potencial dentro dela. Então você tem que acreditar que a sua fé, ela é uma semente que pode produzir muitos frutos. Se você tiver fé como um grão de mostarda, ou seja, uma fé produtiva, uma fé que realiza, uma fé que alcança as promessas de Deus, uma fé que não se desanima, uma fé que não se conforma com a derrota, uma fé que não admite fracasso, porque na verdade em todas estas coisas a Bíblia diz, somos mais que vencedores. Então nós precisamos usar a linguagem bíblica. Queridos, eu quero ajudar você. Eu estou disposto a ajudar você a ter uma vida de fé. Eu não estou dizendo, queridos, que nós não passaremos por lutas e dificuldades. Isso faz parte dessa vida, isso faz parte deste mundo que nós estamos, né? Essa luta, ela só vai cessar, na verdade, quando nós formos arrebatados pelo Senhor. Mas enquanto aqui estivermos, lógico que passamos por lutas. Mas quem disse que essas lutas são para nos derrotar? São para nos declarar fracassados? Não, as lutas nada mais são
nada menos são, nada mais são do que desafios. E a Bíblia diz que Deus não nos deixa passar por nenhuma situação que nós não podemos. Então a própria Bíblia diz, quando você estiver passando por uma situação, não diga, eu não aguento isso, eu estou passando por uma situação que eu não estou aguentando. Não diga, porque o Senhor só deixa você passar por algo que você consegue suportar. E Ele permite que você passe porque Ele tem um propósito maravilhoso para você. Ele está te preparando para algo maior lá na frente, queridos. É assim que nós temos que exercer a nossa fé, acreditar que mesmo em meio às lutas, aquela luta não é para a nossa derrota, aquela luta é para o nosso fortalecimento, é para o nosso crescimento espiritual, então é motivo de alegria. Sabe o que Tiago chega a dizer lá no capítulo 1 da sua carta, no versículo 2 a 4 ali, eu vou citar, não sei se eu consigo citar tudo de cor, mas vou citar a essência do texto. Ele diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a paciência. E aí ele vai embora, até ele chegar no capítulo 4 dizer: e para que não vos falte coisa alguma, vocês não sejam deficientes em nada. Mas o início do texto diz: tende por motivo, vou colocar na linguagem de hoje, tenham por motivo de grande alegria o passarem por várias provações. Interessante isso, né? Então é motivo de alegria, não é motivo de tristeza, não é motivo de desespero passar por lutas, é motivo de alegria, porque Deus está te fortalecendo, Deus está fazendo com que você seja uma pessoa resiliente, uma pessoa persistente, uma pessoa que pode passar por qualquer coisa, mas você fica intacto, né? Ah, meu querido, isso é tremendo. Você tem que pensar assim, é assim que nós cremos, é esta fé que você precisa colocar em prática e está plenamente no seu alcance. Você pode ter esse tipo de fé. Ah, não, eu queria ter uma fé que teve a fé que Pedro teve, a fé que Paulo teve. Meu irmão, você tem a medida de fé que eles tiveram também, é que eles colocaram em prática. Você não vai ver os apóstolos nas suas cartas, você não vai vê-los falando coisas negativas. Ah, eu estou tão derrotado, ah, eu me sinto tão perdido, ah, eu não sei se consigo passar por isso. Você não vai encontrar, meu querido. Você pode encontrar aqui um texto aqui, outro ali, que sugere alguma coisa dessa natureza, mas você pode ver que logo em seguida eles já retomam a conversa e já diz: mas eu sei em quem tenho crido, Paulo disse, né? Pedro diz: olha, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Maravilhoso isso, porque eles falavam aquilo que eles criam, eles manifestavam com os lábios aquilo que estava no seu coração, e é isso que nós temos que fazer também, queridos. Queridos, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, não é outro versículo que eu vou ler, não, é o versículo que eu comecei essa ministração, essa reflexão com vocês, tá? Então, nesse texto, eu vou repeti-lo para você se lembrar. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, o Senhor está dizendo que sem fé é impossível agradar a Ele. Se nós não formos a Deus, se as nossas orações, se o nosso culto não for um culto baseado nesta fé, nós não estamos agradando ao Senhor, porque Ele está dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus, tá certo? Então, e eu mostrei para você que a fé não é um sentimento, é só você querer, e começa pela linguagem, tá? Começa pela linguagem, transforme a sua linguagem para que você possa agradar a Deus. Deus diz: pedi e dar-se-vos-á. Não fique dizendo: ah, eu já orei tanto e não recebi, parece que Deus se esqueceu de mim. Não, pelo amor de Deus, não fale isso. Não fale mais estas coisas, porque você está impedindo a sua fé de agir. Porque Ele diz: pedi e dar-se-vos-á. Como é que eu vou fazer uma afirmação dessa natureza? Deus se esqueceu de mim, a minha oração não foi ouvida por Deus. Eu estou falando o contrário do que a Bíblia diz, meu querido. Então eu tenho que alinhar a minha fala, o meu modo de falar com a palavra de Deus, porque é assim que eu vou agradar a Deus. Ele diz, então, quando ele diz lá, é necessário que
que aquele que se aproxima dele, de Deus, creia que ele existe. Eu sei que você crê que ele existe, certo? Mas não é só isso. E que se torna galardoador. O que é galardoador? O que é galardão? Galardão é presente, é prêmio. E Deus é recompensa, né? E Deus recompensa aqueles que vão a ele em fé. E aí? Vai continuar usando a linguagem do mundo ou vai começar a usar a linguagem bíblica? Vai continuar a usar a linguagem que Satanás sugere ou vai começar a usar a linguagem que o Espírito Santo sugere? Vai continuar usando a linguagem de uma mente carnal ou vai começar a usar a linguagem de uma mente que é baseada na fé, que está cheia de fé, a mente e o coração cheios de fé? Fica aqui, queridos, esta reflexão para vocês. Espero que vocês tenham sido abençoados e que nós tenhamos ajudado você um pouco mais no desenvolvimento da sua fé. Pai, peço que o Senhor abençoe todos que permaneceram com a gente, todos que estão nos vendo agora, nesse momento, e esses que estão vendo agora, depois que já foi exibido este vídeo. Senhor, em nome de Jesus, abençoa todos que estão ouvindo esta palavra e que elas sejam ricamente abençoadas e que essa semente entre em seus corações e produzam frutos maravilhosos para a Tua glória, Senhor. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Queridos, Deus abençoe grandemente vocês, uma boa semana para todos e vai arrumando a sua linguagem, tá bom? Vai transformando a sua linguagem carnal, aquela linguagem mundana, numa linguagem inteiramente bíblica que esteja em plena conformidade com as Escrituras, com a palavra do Senhor. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro.